Bom dia. Bom dia, professor. Nesse tamanho tá bom para vocês? Não tem que aumentar o tamanho da letra. Tá bom o tamanho. Tá tranquilo, né? Tranquilo. Bom, nós começamos então a desenvolver o raciocínio sobre a divisão do trabalho na aula passada, falando de duas etapas, né, dessa divisão. A primeira etapa, a original, na fase mercantilista, onde eu tinha relação metrópole-colônia, né, a colônia original, e a relação se mantinha basicamente vinculada à metrópole, fornecer às colônias produtos manufaturados e as colônias fornecerem recursos naturais, como, né, de matérias-primas, produtos agrícolas e, inclusive, né, no caso da época, né, mão de obra escrava, né, pessoas, né, traficadas como mercadorias também. Mas, basicamente, manufaturados vindos da metrópole e recursos naturais para serem utilizados como matéria-prima, como metais, como acúmulo de metal e pedra preciosa, né, vinculado então à extração de recursos como ouro e outras riquezas minerais raras e que tinham então elevado valor. E esse processo, né, levou então as metrópoles europeias a desenvolverem, né, algumas delas, né, mais intensamente, com o comércio em expansão, chegaram à Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial, uma nova organização vai começar a se desenvolver. E aí veio, então, o segundo momento dessa divisão internacional do trabalho. Quando, então, passamos a ter, então, as metrópoles industriais, né, as metrópoles que desenvolveram a produção industrial, e as neocolônias, onde, inclusive, o volume de colônias era maior. A América começava a romper com, né, o processo de colonização na América anglo-saxônica, mas a América Latina continuava diante desse contexto por algum tempo ainda, e África e Ásia tornaram-se colônias, né, efetivamente das nações europeias. E nesse caso, após a Revolução Industrial, nós passamos a ter então uma relação entre metrópoles industriais e as colônias e neocolônias, onde, na metrópole, né, para as colônias vinham os produtos industrializados e das colônias para as metrópoles industriais, os recursos que agora seriam matérias-primas para a indústria e também seriam, né, também recursos para serem utilizados como fonte de energia, né, para mover a produção industrial nas áreas industriais europeias. Nesse caso, né, nós tivemos então já um aumento de desigualdade entre as relações de metrópole e colônia. Então isso acontece durante o período do capitalismo industrial ou capitalismo liberal e o iniciozinho da fase monopolista financeira do capitalismo. Mas então, um terceiro passo, uma terceira sequência, né, desse cenário da divisão do trabalho, nesse processo de formação, nós teremos então a formação, né, de uma relação agora que vamos entrar no século XX, né, em especial, e nesse século XX, né, nós vamos ter então o capitalismo monopolista financeiro,
já então com uma forte concentração de riqueza, né, nas nações industriais originais, clássicas, né, que primeiro se industrializaram e fortaleceram-se então economicamente nesse processo de desenvolvimento, né, das relações com as áreas não industrializadas. Vamos ter também, né, já escasseando-se, né, ou sendo rompido o processo de colonização durante o século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Nós teremos, né, a finalização desse período longo de colonização que houve ao longo do tempo na história do capitalismo. E a partir disso, né, então, deu algum problema para vocês aí? Parece que deu algum... Deu nada aqui não, tá de boa. Tá de boa? Porque apareceu um aviso aqui. Bom, então, a independência das antigas colônias gera, então, países. E esses países novos que foram surgindo e estabelecendo-se nas relações, né, internacionais, esses países, obviamente, então, apresentavam um nível de desenvolvimento econômico inferior ou diferente, né, também das antigas metrópoles. Agora, então, países, né, também que estavam perdendo seus impérios coloniais, mas que mantinham-se numa condição econômica superior, porque eles detinham tecnologia, detinham os produtos industrializados, mas ainda dependiam, né, obviamente, da aquisição das matérias-primas e recursos energéticos que eram necessários para o desenvolvimento. Enquanto que agora as nações de menor desenvolvimento, as antigas colônias, elas precisavam de promover o seu desenvolvimento. Mas, é claro, herdaram, enquanto foram colônias, eles herdaram desse período colonial a economia baseada em atividades primárias, como a agricultura, a pecuária e a extração de recursos minerais. Ou seja, tiveram que manter ainda uma relação muito semelhante à que existia anteriormente. Mas temos uma pequena diferença que vai acontecer agora. Então, quando nós teremos a relação entre países industrializados deixa eu escrever pequenininho, deixa eu tentar. Com os países de economia primária. Então, lembrando aqui que quando eu falei país de economia primária, foi um país com economia baseada da produção do setor rural, agropecuária, de exportação e também, né, a extração de recursos minerais, matérias-primas brutas, né, produtos brutos, que serão o seu principal produto de exportação, de venda, né, para alcançar o dinheiro, para alcançar o capital que vai para esse país. Né? Então, nesse sentido, como a gente vinha colocar, ainda dos países de economia primária, antigas colônias de exploração, indo em direção, né, ou sendo vendido, fornecido aos países industrializados, nós temos então, né, a ideia das matérias-primas e recursos naturais, em geral. Agora, na relação dos países industrializados com os países de economia primária, nós teremos uma pequena alteração, né, um incremento nessa relação, e que vai gerar uma transformação ao longo do tempo nas próprias economias primárias ou periféricas, né, como a gente pode chamar também, das economias de menor desenvolvimento. Nesse caso aqui, além dos produtos
industrializados que continuavam vindo desses países para os não industrializados, nós passamos a ter também, né, a vinda, né, desses países para cá de capital. O dinheiro desses países. E esse capital vem de duas formas: na forma de empréstimos e investimento. Produtivos. Bom, essa nova realidade que se estabelece aqui, ela vai provocar um elemento importante que vai fazer com que mais ao final do século XX, nós tenhamos então uma alteração dos padrões da DIT novamente, que vai chegar à DIT atual, né, à situação atual do comércio internacional entre as diversas nações. O que vai ser gerado daqui? Então, olha, o capital que vem dos países industrializados para as economias primárias, para os países então mais periféricos, as antigas colônias de exploração, vai ser então empréstimos para quê? Para que os governos desses países possam então investir naquilo que faltava, a infraestrutura que não existia, que era muito frágil, para a promoção do desenvolvimento econômico dessas nações agora independentes que buscavam, né, seus próprios rumos. E os investimentos produtivos, lembram o que para vocês na lógica? Olha, começam a vir interesses de indústrias dos países mais industrializados, sim, desenvolverem ou implantarem também aqui nos países periféricos a sua produção. Multinacionais, empresas, as grandes empresas dos países mais ricos, deslocando atividades industriais para os países mais pobres, para os países periféricos. Mas, professor, mas por que eles fazem isso? Questão espontânea do processo de capitalização, processo de desenvolvimento do capitalismo, processo de avanço da sociedade industrial urbana moderna, que já existia e se fortalecia nesses países. Qual é? Em geral, quanto mais qualificada a mão de obra, quanto maior o crescimento econômico, maior a demanda por mão de obra e o valor da mão de obra tende a subir, correto? É uma tendência dos salários, então, ou do valor, de uma valorização da mão de obra nessas áreas. Os impostos, né, os custos de produção nos países mais ricos começaram, então, a ficar um pouco mais elevados. E, é claro, quando o custo de produção fica muito alto, o que acontece com a capacidade, né, da empresa de manter a sua lucratividade? Tende a diminuir. Por quê? Porque para competir no mercado, ela não pode aumentar o preço final do produto quando ela quer, do jeito que ela quiser. Senão ela perde a concorrência, ela perde o espaço do mercado. Então, o aumento do custo da produção reduz, em geral, a margem de lucro das empresas. Ou seja, prejudica o ganho de capital. E então, o que pensam as grandes empresas? Que aqueles setores industriais mais simples, de custo mais baixo, passa a não valer a pena tanto assim investir nesses países. Mas, aqui, eles serão bem vistos. Por dois motivos. Porque aqui não tem indústria, e a chegada delas promoverá desenvolvimento e geração de empregos, e porque aqui, em relação ao país industrializado, a mão de obra é muito mais barata, e além de ter matéria-prima abundante, que é o que eles mais sabem produzir. Então, esse espaço passa a ser interessante para grupos empresariais, industriais dos países mais ricos, para deslocarem para as periferias o investimento em atividades industriais, promovendo então com isso aqui essa entrada do capital. Promove a industrialização.
tardia ou retardatária. E é claro que um dos fatores determinantes desse cenário são esses investimentos produtivos que foram implantados, também os próprios empréstimos, porque os empréstimos que foram utilizados aqui, para quê? Para implantar rodovias, ferrovias, estruturas de produção de energia, desenvolver então infraestrutura para melhorar as condições econômicas e sociais locais. Só que esses investimentos foram feitos, tornaram esses espaços mais atrativos também. Então, tanto os empréstimos quanto os investimentos produtivos promoveram isso aqui, de certo modo, junto com os planos econômicos, né, as políticas locais. E isso, então, vai fazer com que, nesses países que antes só produziam matérias-primas e recursos naturais brutos para exportação, começamos a ter, então, produção de gêneros industrializados. Tá? E, obviamente, esses investimentos produtivos das multinacionais. Então nós teremos nessa fase uma grande expansão dos investimentos multinacionais no espaço global, né? Na época ainda não global, mas colocando nos termos de hoje, no espaço mundial. E o poder das grandes empresas, essas grandes corporações que tinham suas origens, né, nos países, né, mais ricos, países industrializados clássicos, originais, passam então a controlar ainda mais o mercado mundial. O monopólio, né, muito forte. Daí então a consolidação do chamado capitalismo monopolista e financeiro, na medida então que o capital e as grandes empresas, os grandes monopólios internacionais passaram a ter um peso, passaram a ter então uma importância expressiva no desenvolvimento da economia mundial. Agora, o que isso aqui promove nas relações entre esses países? Alterações também significativas. Por quê? Muito bem. Os investimentos produtivos feitos nos países aqui, nesse período, não vai gerar a sua industrialização tardia? Beleza. A expansão da indústria. Isso é bom para eles, mas é bom também para cá, em vários aspectos. Primeiro porque as multinacionais, o empreendedor, o investidor nesse país, ele não vai investir ali porque ele adora o país primário. Ele vai investir porque vai ter lucro. E o lucro vai para quem? Para o dono da empresa? Para aqueles, então, que são os acionistas da grande empresa, correto? E onde está a empresa que investiu nesse país? Está lá. Então, o que acontece? A partir do momento que as multinacionais atuam dentro do país, periférico, atuam aqui, por exemplo, no Brasil, na Argentina, no México, ou atuam na África do Sul, ou atuam na Índia, essas empresas vão ter lucros e esses lucros não permanecerão por completo onde o dinheiro foi gerado, mas esse dinheiro será levado para onde? Para os cofres da empresa que está no outro país, para a sede da multinacional. Então, quer dizer, a partir do momento em que eu tenho empresas de outro país dentro do meu, essa empresa vai emitir capital para o outro país, o seu país de origem. Produz dinheiro aqui, mas ele é computado lá, ele acumula lá, por completo. Além disso, não houvendo empréstimos, o que empréstimo gera de obrigação para quem pegou o dinheiro emprestado, para quem pegou o empréstimo? Pagar juros e as parcelas da dívida. Só que a dívida, eu não vou devolver só o dinheiro que eu peguei emprestado. Eu vou pegar o dinheiro que eu peguei emprestado mais o juro. Então quer dizer, mais dinheiro daqui vai para cá. E nesse contexto, qual é o resultado? Esses países dão um salto à frente, crescem a sua economia, entram em desenvolvimento? Sim. Só que o crescimento econômico, esse desenvolvimento que está aqui acontecendo, ele também conduz ao crescimento de cá. Ele também vai frutificar aqui.
E a desigualdade entre eles não diminui no sentido econômico. Passamos a ter aqui acesso a tecnologias, equipamentos modernos, porque está chegando a indústria moderna, chegando as multinacionais, tá, então, né, incrementando esse quadro, está investindo em infraestruturas, expandindo, está ficando legal em vários aspectos. Mas, se nós formos comparar, né, aí, em termos, né, do capital, a desigualdade entre esses países continua grande e até aumentando. Aparentemente, esses países se aproximam da realidade local, dos países mais ricos, porque começam a ter acesso a mais tecnologias e a outros elementos que não tinham. Então, dá essa impressão aparente de um desenvolvimento e que a diferença entre eles está diminuindo, mas é importante lembrar, um país que, como os periféricos, recebe que tipo de indústria está vindo para o país periférico? São as mais avançadas ou as menos avançadas, né? E se são as menos avançadas, obviamente, para ter uma indústria aqui não tem que ter máquina, por exemplo. Só que as máquinas e as tecnologias, onde estão sendo produzidas, onde estão sendo pensadas e estruturadas? Aqui. Eu crio uma nova dependência. Se antes eu importava o bem industrializado, como roupa, calçada, por exemplo, agora esses países que estão se industrializando, eles importam, não mais, que ele agora produz roupa, que produz roupa, calçada, produz tudo, mas está importando máquina, está importando robôs, atualmente, por exemplo, está importando as tecnologias. E o valor das importações são bem maiores do que o valor das exportações, mesmo que agora, e eu vou colocar agora então outra explicação, vou apagar aqui para a gente poder aproveitar, né, aí a situação, né? Mas agora vamos colocar a situação dessa nova divisão internacional do trabalho que se desenvolveu, que se estabeleceu após esse processo tardio de industrialização, ou em meio a ele, a partir da sua implantação. É claro que isso aqui não aconteceu em todos os países periféricos ao mesmo tempo, com a mesma intensidade, mas passou a acontecer com mais frequência, e hoje isso aqui acontece praticamente, né, nas relações com ampla parte do mundo, pobre ou de menor desenvolvimento, ou país em desenvolvimento. E aí, então, as consequências são um aumento, né, vamos colocar assim, do nível, né, e da complexidade das relações econômicas, comerciais e financeiras entre os países mais ricos e os países mais pobres, os países ricos e os países em desenvolvimento. E a gente vai colocar então aqui agora, né, com essa configuração, inclusive com os termos Professor, atuais. Oi. O senhor pode esperar só um pouquinho? É que você estava na frente da parte vermelha e deixa eu copiar ela rapidão. Obrigada. Lembrando aqui, gente, que que eu acabei de colocar vocês nessa esqueminha aqui, se vincula a um terceiro momento da evolução da divisão do trabalho, da divisão internacional do trabalho, vinculada à fase do capitalismo monopolista financeiro, predominantemente, ok? Que a gente vai chegar então na atual fase, né, do capitalismo global informacional, que terá então uma nova característica, um novo contexto para a gente avaliar. Professor, sim, licença, quando o senhor falou que esses países, mesmo eles sendo, como é que fala? Influenciados para poder crescer e tentar alcançar as potências, os países mais industrializados, pode-se dizer também que eles não conseguem chegar muito, porque enquanto eles estão crescendo, os outros também em si estão crescendo, né? De uma forma mais ampla. Isso. Na verdade, o cenário, né? Aquela questão, né? Aqui, os países mais ricos, eles então
vão transferir para os países mais pobres atividades econômicas cujos empresários locais acham que aqui serão mais lucrativas. E os lucros que aqui são obtidos são revertidos para lá. Então, as indústrias que saem dos países mais ricos e vão para os países mais pobres são as indústrias mais simples. E o que reforça-se no país mais ricos, então? O papel financeiro. Então, ele é um investidor. E o investidor, ele tem retorno. Então, ambos os lados crescem. Ambos os lados crescem. Só que aqui cresce mais do que aqui. Esse lado passa a consumir, por exemplo, produtos que ele não é capaz de produzir com as tecnologias e equipamentos, não é? E quem vai fornecer para esses caras? Aqui. Então, quer dizer, as indústrias mais sofisticadas, as indústrias de tecnologia, as indústrias de equipamentos, né? E a própria ciência e tecnologia aqui estão se apurando cada vez mais. Eles se especializam em atividades mais sofisticadas, enquanto aqui ficam as atividades mais simples em si. Só para ter esse exemplo, né? Acho que todos vocês conhecem uma marca mundialmente famosa que é norte-americana, a Nike. Ela produz roupas esportivas, né? Coisas desse tipo, né? Que são produtos simples. E não tem uma fábrica da Nike nos Estados Unidos. Toda a produção da empresa se dá fora dos Estados Unidos. Mas todo o dinheiro ganho com as vendas da Nike está na mão de um empresário norte-americano, que é então o dono, né, então tem ali os royalties, tem tudo aquilo que vai ser emitido a eles, ao grupo Nike, para aqueles então que produzem no mundo os seus produtos. As novas coleções, os novos designs, novos produtos serão pensados, estruturados lá, mas serão produzidos na Ásia, na América, na África, onde os custos são mais baixos em si. Então, há uma relação em que as duas partes ganham, mas uma ganha mais do que a outra. Se aqui eu começo a ter essas tecnologias, mas eu começo a ter essas tecnologias menos sofisticadas, porque as mais sofisticadas continuam concentradas aqui. Porque aqui eu tenho o costume histórico de ter um desenvolvimento tecnológico. E aqui eu passo a ter o costume de quê? De importar a tecnologia que já existe. Então eu compro a tecnologia e vou produzir. Então as inovações maiores continuam acontecendo aqui. E cada inovação exige que aqui também se adeque. E quem vai fornecer para ele? É lá. Então, a desigualdade, ela se mantém. E agora é claro, né? Isso é ruim, isso é bom? Aí é uma questão de posicionamento. Né? É claro que o crescimento econômico gerado por essa relação, ele é positivo. Ele tem aspectos muito bons. Agora, como é que isso vai ser trabalhado nesta área, nesse país, economia primária, nesse país em desenvolvimento, um país, né? Na época, no passado chamado de subdesenvolvido, hoje esse termo não é tão aceito, tão bem aceito assim para ser utilizado. Vai depender muito de como, né, a política interna vai distribuir na sociedade local a riqueza gerada por essa mudança, por esse crescimento econômico. Então, tudo isso, né, que está acontecendo, não estou criticando a situação e nem colocando que é ruim para cá. Isso é bom para lá. Para ambos é muito bom. O que eu quero que vocês entendam é que esse crescimento não faz com que esse país se iguale a esse. Ele continua diferente, com ganhos diferenciados e com poderes também diferenciados nas relações internacionais. Mas há um avanço aqui, inegável. Basta a gente pensar que o Brasil, do início do século XX, e nós entramos no século XX,
e o Brasil, que entrou no século XXI. O Brasil esteve nessa lista aqui, ó, durante o século XX, recebendo empréstimos, investimentos e promovendo a sua industrialização. E é claro que o Brasil de hoje é um Brasil muito melhor do que era o Brasil, né, do início do século XX, das primeiras décadas do século XX. Muito melhor no que se refere, então, à disponibilidade de recursos tecnológicos, de infraestrutura, de potencial de atração de investimentos. Mas vamos aí também dizer, né, que nós temos hoje muito mais disponibilidade de produtos dos mais diversos tipos e também dos mais diversos níveis, né, de qualidade, concorda? Agora vamos refletir de outra forma. Se na questão estrutural e produtiva, o Brasil de hoje é muito, mas muito, né, mais do que era o Brasil que iniciou o século XX, né, lá atrás, como é que o Brasil trabalhou a distribuição dessa riqueza que cresceu no país? Nós tivemos competência, por exemplo, para poder reduzir desigualdades sociais internas no país. A pobreza ela foi erradicada no país. Essa é outra questão. É por isso que a gente coloca que o simples fato de haver a industrialização das áreas periféricas do mundo, na América Latina, na África e na Ásia, só isso não vai superar os problemas sociais e econômicos que eles carregam como herança do passado. É necessário que internamente se estabeleçam, né, relações internas que consigam minimamente fazer com que o bolo econômico que aumentou, que cresceu, ou seja, o PIB aumentou devido a esse processo, mas é necessário fazer com que essa renda a mais que é produzida, ela seja melhor distribuída pela sociedade. E não foi isso que aconteceu na maioria dos países que se industrializaram tardiamente. Pelo contrário, foram países que se modernizaram intensamente, que avançaram nesse setor, nessa questão, mas que tiveram como referência ou como característica principal para a atração desse capital produtivo, dessas multinacionais, por exemplo, políticas sociais de restrições salariais, de manter a mão de obra barata para atrair o investimento, porque teria um custo mais baixo de produção. E aí, obviamente, né, a diferença entre o que é produzido pelo trabalhador e o que é pago ao trabalhador pelo trabalho dele sendo muito grande, a desigualdade social, a distribuição da riqueza não se dá de forma mais equilibrada. É só avaliar a situação de a gente pensar que trabalhar 40 horas semanais durante 4,5 semanas, né, ao mês e ao final do mês, com isso, numa indústria, né, vamos supor que seja aí uma indústria calçadista, uma indústria, né, de confecção, uma indústria alimentícia, vamos colocar essas mais simples. Quanto que esse trabalhador, durante esse período de 40 horas por semana, 4,5 semanas ao mês, produziu em termos de valor para a empresa? E ele recebe R$ 1.100, que é o salário mínimo. É essa a lógica. Agora, se não for pagar o salário mínimo, dificilmente essa empresa poderia então estar aqui se desenvolvendo ou investindo, mantendo a produção crescente e contínua, porque o empresário
ele pensa de outra forma, ele pensa naquilo que ele vai ter como retorno dos esforços dos seus investimentos. Ele não está errado em pensar assim. Ele está certo, porque o que faz ele ter, né, o que faz ele obter o seu objetivo, obter aquilo que ele precisa, é o lucro da empresa que ele está investindo. Então, quem tem que fazer com que essa relação fique menos desequilibrada são as regras locais, as políticas locais, né? Então, é necessário a gente refletir um pouco sobre a ideia de que o simples crescimento econômico através de uma modernização industrial não é sozinho suficiente para gerar o desenvolvimento social. Crescimento e desenvolvimento não são sinônimos a partir desse raciocínio, tá? Vou parar aqui então e montar a nova estrutura, tá bom? Tá bom. Vou aqui colocar também, né, outra alcunha, esses países industrializados, né, podemos hoje então colocar como países ricos, ou, né, países do norte, devido àquela divisão regional norte-sul que veio, né, do conflito de Guerra Fria, e aqui então, né, países em desenvolvimento. Eu vou apagar essa ideia de país de economia primária aqui, que já não tem mais tanta economia primária. Países em desenvolvimento seria o contexto melhor. Então, países em desenvolvimento. E é importante lembrar que aqui são em desenvolvimento, então quer dizer que ainda existem países de economia primária, mas que estão em processo de receber investimentos maiores em outros setores. E existem aqui países que já se industrializaram, que já são países industriais, mas não estão nas mesmas condições que os países ricos ou os clássicos industrializados, né? Em si, tá certo? Então, por isso, aqui a gente vai ter os chamados emergentes e pobres. E eu estou colocando entre aspas, né, aqui o pobre, porque é um termo forte, mas que é para poder então entender um pouco melhor a diferença entre este país deste aqui. O que nós chamamos de emergente aqui, dentre os países em desenvolvimento, são aqueles que estão com o nível de industrialização de sua economia mais avançado, mais intenso. E aqui, o que está com esse nível industrial mais baixo ainda, incipiente, começando a estabelecer-se. Então, por isso aqui, a economia ainda é uma economia de base primária. Mas aqui não. Já alterou os padrões, né, com mais intensidade. Aqui está havendo a transformação, mas não se completou, e aqui ela já é a transformação que vinha acontecendo, já se consolidou. Certo? Brasil é um país emergente. Vamos colocar aqui, por exemplo, agora um outro país, aqui da América Latina, né? É para a gente poder enquadrar a Colômbia, está aqui. Mas ela também está recebendo, né, multinacionais, empréstimos, está avançando, mas está no nível inferior ao que o Brasil alcançou no seu processo produtivo. Ok? Bom, e aí, o que nós temos, né? O que passa a acontecer de diferente em relação ao passado?
a fase anterior que nós colocamos. E aqui agora já estamos colocando a configuração atual da divisão internacional do trabalho. De como se desenvolve hoje, né, essas relações. Então, entre os países em desenvolvimento, tipo emergentes, pobres, com os países ricos, de industrialização clássica, né, aqueles que foram originais do processo, continua, é claro, né, havendo de matéria-prima, e de recursos, naturais. Exemplo, o Brasil não deixou de vender minério de ferro para o exterior, não deixou de vender café para o exterior, de vender agora soja, carne bovina, produtos primários, recursos naturais como minerais brutos. Nós não deixamos de fazer isso. Mas, além disso, também bens industrializados. Para os países mais ricos. Mas que bens industrializados são esses? Aqueles das indústrias mais simples, dos setores industriais mais simples. Bens de consumo, principalmente não duráveis. E alguns bens de consumo duráveis, mas em especial bens não duráveis, que são as indústrias mais simples, né, de custo, de valores, né, de custos mais baixos em si. Ok? Agora, além desses bens industrializados, matéria-prima e recursos naturais, tem mais uma coisinha que os países agora aqui também mandam para cá. Na forma de pagamento dos juros das dívidas que auferiram e na forma de remessa de lucros das multinacionais para o país de origem do investimento, também esses países aqui, ó, em desenvolvimento, trazem ou levam para o país do capital. Também dinheiro daqui vai para lá, certo? E vai para lá, capital de que forma? Repito mais uma vez, o capital que daqui sai e vai capitalizar, vai enriquecer, né, as empresas, bancos, instituições financeiras nesses países, são os juros das dívidas que foram auferidos para alcançar essa emergente industrialização, do avanço das infraestruturas, etc. Como também o capital que sai daqui e vai para cá está na forma de lucros das multinacionais que produzem aqui, que vendem a partir daqui, mas que o dinheiro ganho não fica totalmente aqui, porque o valor líquido do ganho da empresa vai para o país de origem, vai para a empresa, para o empresário que está lá fora, que não é daqui. Então, por isso, também os países fornecem capital para os países industrializados, clássicos, países ricos. Então, aqui, esses países tardios da industrialização fornecem tudo que forneciam antes e ainda bens industrializados e dinheiro. Não tornou muito mais ampla, muito mais imbricada, muito mais complexa e intensa a relação entre eles? Não aumentou o volume das relações? Enquanto daqui para cá nós temos produtos industrializados, sofisticados, tecnologia,
e capital. Uai, então, que bom, tem capital que vem de cá para cá também, professor, é a mesma coisa, então empatou. Não. De jeito nenhum. Por que não empatou? Porque esse capital que vem para cá é um capital que vai voltar. Está voltando. É o mesmo capital de multinacionais que continuam vindo e de empréstimos que continuam acontecendo. Então, o dinheiro que vem de lá para cá, ele vem com retorno. E esse aqui, que está vindo aqui para lá, ele retorna? Não. Enriquece lá. Então, percebe que a relação entre os países ricos atuais com os países emergentes e pobres ainda continua sendo uma relação muito mais favorável para lá do que para cá? É isso, então, que trouxe e traz ainda uma discussão muito grande em termos políticos sobre se realmente é o melhor para o país em desenvolvimento fortalecer laços comerciais com os países mais ricos do mundo. Porque eu tenho no mínimo duas relações a fazer, ou dois pensamentos diferentes. Claro, esses países são os maiores mercados do mundo, são os grandes compradores e são aqueles que podem fornecer tudo aquilo que eu não consigo agora produzir, que preciso. Então, manter relações com eles é para mim fundamental, para que eu possa vender muito que eu sou capaz de produzir e adquirir aquilo que eu não tenho capacidade, eles têm, né, a oferecer. Por esse lado, ok. Mas pensando na perspectiva, né, do jogo de ganhar e perder, ou de quem ganha mais e quem ganha menos, não seria, por exemplo, aí uma perspectiva ideológica, para refletir. Muitos defendem o quê? Que esses países aqui, ó, diminuam a relação com esses e ampliem a relação entre eles. Para quebrar um pouco esse desequilíbrio que existe na relação. Mas são posicionamentos. Por que seria, para alguns seria mais interessante? Principalmente para cá, esses países teriam um mercado para todos os seus produtos, especializados, principalmente aqui, interessantes para cá. Eles teriam recursos e matérias-primas para produzir que não tinham condições. Só que a relação desse emergente com o Brasil, com um país de menor desenvolvimento que ele, seria mais favorável para eles. Haveria uma concorrência entre o país emergente e os países industrializados, clássicos, ricos, na disputa por esses mercados dos países mais pobres. Por isso, muitos falam que os países emergentes, como é o caso do Brasil, como é o caso da Índia, África do Sul, se tornaram países que ameaçam a hegemonia do comércio dos países ricos clássicos. Porque eles agora podem assumir o papel que antes era um papel que eles desempenhavam na relação com as nações mais pobres. Daí a complexidade que se tem, daí todo um cenário. Será que eu... Oi? Desculpa te interromper, mas o que está escrito ali? É sofistismo? Aonde? Do lado de produtos industrializados. Aqui? É. Sofisticados. Sofisticados, obrigado. Quer dizer, então, com tecnologia mais avançada, né, com custos maiores, né? É nesse sentido. Ok? Bom, gente, então hoje, né, a gente tem essa ideia, né, de um complexo setor, né, de comércio que ficou muito mais intenso, muito mais diversificado, né, em relação ao que era aplicado antes. E aqui nós temos a ideia da nova divisão internacional do trabalho. Beleza? Então é isso, né? Nosso tempo se esgotou. Um abraço a vocês, bom final de semana e até a próxima, quando vamos começar a falar sobre GATT e OMC.
né, que é tentar de regulamentar o comércio cada vez mais amplo que existe aí. Um abração a todos vocês. Tchau, professor. Bom final de semana. Até semana que vem.